Alexandre de Moraes, ele deu uma apertada no Bolsonaro e, por consequência, lascou o Marcos Doval, que agora vai ser preso e vai ser preso com o empurrão do Bolsonaro. Porque o ex-presidente vai ter que prestar mais um depoimento à Polícia Federal. E agora vai prestar o depoimento sobre o Marcos Doval. O senador fez uma acusação muito séria sobre o ex-presidente. Você acha que o Bolsonaro, nesse depoimento, vai ter piedade do Marcos Doval? É claro que não. Quanto pior estiver o Marcos Doval, melhor estará Bolsonaro. Então Bolsonaro vai jogar o Marcos Doval diretamente para a cela. O problema é o seguinte, o que o Doval tem contra o Bolsonaro de concreto? Ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos é que tanto o Bolsonaro quanto o Marcos Doval, eles se lascaram. Você vai colocar nos comentários, Bolsonaro vai jogar o seu ex-aliado dentro da prisão? Ele vai delatar o Marcos Doval? Marcos Doval o primeiro a ser preso? Bolsonaro vai ser preso logo em seguida? Deixe seu like se você gosta dessa ruína bolsonarista e se inscreva no canal. Esse novo depoimento do Bolsonaro, pessoal, é um deleite, porque nós falamos no início do ano, logo depois que o Bolsonaro perdeu, né? Aquela época depois da derrota, que ele iria passar por essa situação. Esse já é o quarto depoimento que o Bolsonaro teve que prestar, ou terá que prestar, desde a volta dele ao Brasil. É um depoimento há praticamente 13 semanas. A cada 3 semanas o Bolsonaro presta depoimento. Como que ele vai poder fazer as viagens dele pelo país todo, como quer o PL, sendo que ele tem que ficar lá batendo ponto na Polícia Federal? Dê emprego pra ele de escrivão, fica muito mais fácil, né? O PL tá tendo gastos horrorosos com o Uber do Bolsonaro indo para a delegacia prestar depoimento. Além do Bolsonaro, quem vai ter que prestar o depoimento também é o Daniel Silveira, porque tanto o Bolsonaro quanto o Daniel Silveira estiveram presentes naquela reunião que o Marcos Doval falou que eles armaram um ato, uma gravação maluca do Alexandre de Moraes para incriminar o ministro do STF. Uma associação conspiratória do Poder Executivo junto com o Poder Legislativo para atacar o Poder Judiciário. Gente, não é esses caras, eles ficam vendo muita Missão Impossível, porque eles começam a achar que eles de fato são agentes secretos, né? O Marcos Doval, por exemplo, acha que ele é um agente da SWAT, e não é. E não é. Só que essa brincadeira bolsonarista vai custar caro, vai levá-los para a prisão. Esse depoimento do Bolsonaro ainda não tem data definida, mas é necessário porque o Marcos Doval ele teve os celulares apreendidos. Imagina o que viram dentro daquele celular. Olha, ele tem cara de que manda foto mais 18. O Marcos Doval, ele parece que ele tem esse tipo de... E umas fotos, sei lá, besuntado com chocolate. Deve ser uma coisa horrível os conteúdos que ele tem naquele celular. Mas, olha só o que ele fazia. Ele mandava mensagens descontextualizadas, sem qualquer tipo de sentido e sem serem solicitadas para contatos dele. E por que ele fazia isso? Porque ele já esperava, isso segundo os investigadores, é uma informação do site Metrópolis, ele já esperava que o celular pudesse ser apreendido. Então ele ficava mandando essas mensagens sem sentido para criar álibis e montar acusações. Por conta dessa confusão toda e dessas armadilhas que ele implementou, colocou no celular, fica muito difícil para os investigadores saberem se o Bolsonaro estava envolvido ou não. Ou qual o nível de envolvimento do Bolsonaro, tanto nos atos antidemocráticos quanto naquela tramóia toda de gravar o Alexandre de Moraes. Pelas mensagens do Marcos Doval, dá para perceber ou dá para crer que o Bolsonaro estava envolvido, como também dá para crer que o Bolsonaro não estava envolvido. Então fica muito necessário o depoimento do Bolsonaro. Porque o Marcos Doval, ele fez acusações sérias contra o ex-presidente ao longo de todo esse período desde que falou dessa história da gravação. Inclusive, em uma entrevista à revista Veja, o Marcos Doval ele disse que ele foi extorquido pelo Bolsonaro. Olha só a acusação que ele está fazendo. Ele foi extorquido pelo Bolsonaro para que ele, Marcos Doval, participasse de toda essa trama por ele supostamente ser próximo ao Alexandre de Moraes. Ora, é muito sério essa acusação. E o Bolsonaro agora vai poder explicar e colocar tudo a pratos limpos nesse depoimento que ele vai ter que prestar à Polícia Federal. Eu não vejo que o Bolsonaro vá ter solidariedade com o Marcos Doval. Claro que não. Como que ele vai confirmar tudo isso? Olha, você teve a reunião? Eu tive a reunião. Mas de quem partiu a ideia? O Bolsonaro vai jogar tudo nas costas do Marcos Doval? Claro. Se ele assumir essa responsabilidade ou não jogar nas costas do Doval, ele acaba se lascando junto. Porque era o presidente da República tramando atacar o STF diretamente. Diretamente. Aí é um envolvimento direto do Bolsonaro. E faltando poucos dias
para a cassação, ou faltando poucas semanas para um julgamento mais pesado, pouco tempo para um julgamento no STF, ele vai se indispor, eu não acredito que ele vá ter essa indisposição. Ele vai jogar tudo nas costas do Marcos Doval. Porque essa acusação é uma acusação muito séria. E é uma acusação, pessoal, que diferentemente de todas as outras que envolvem o Bolsonaro, essa ele está envolvido diretamente. Os atos antidemocráticos, nós acreditamos na participação do Bolsonaro, mas ele não foi citado diretamente. No caso das joias, há a citação do Bolsonaro, mas ele não agiu diretamente. Em todas as acusações contra o Bolsonaro, não foi ele a pessoa que agiu. Nessa não. Nessa ele esteve presente na reunião. Nessa o Marcos Doval fala que ele foi extorquido pelo Bolsonaro. Houve uma tentativa de extorsão. Então, é muito diferente de todas as outras. E como nós falamos, é o poder executivo tramando com o poder legislativo para atacar o poder judiciário. É uma conspiração pesada, forte, que o Bolsonaro sabe que ele não vai querer ter mais esse inquérito nas costas. Porque como nós já falamos, as acusações contra o Bolsonaro colocam nele uma dívida que ela é impagável, aproximadamente aí de 3 milhões de reais, os valores estimados. Já explicamos isso, o link aqui no card. Então eu não vejo ele se indispondo. O problema é que a depender do que o Bolsonaro venha a falar, o que o Marcos Doval vai poder lançar de volta contra o Bolsonaro? A gente não sabe. O Marcos Doval, ele não é um político confiável e a palavra dele vale pouco. Vale muito pouco. Ele fala uma coisa de dia, depois à tarde ele muda e à noite ele dá uma outra versão. Só dessa reunião ele deu 6 versões diferentes. Por isso que há essa suspeita de obstrução da justiça. Mas, se o Bolsonaro acusar o Marcos Doval, o que o Marcos Doval pode apresentar em resposta ao Bolsonaro? Ninguém sabe. Tanto que a família do Bolsonaro está em silêncio, não falou nada desde a operação da Polícia Federal. Poucos parlamentares também têm se manifestado, no caso o Eduardo Girão se manifestou. E a coisa está indo mais ou menos nesse lance. O Daniel Silveira, que também vai prestar depoimento, ele é considerado uma peça-chave para a prisão do Marcos Doval. Porque nós temos Bolsonaro, Daniel Silveira e o Marcos Doval que participaram. Inicialmente, o Marcos Doval apontou que toda a trama, toda a conspiração foi uma ideia do Daniel Silveira. Então, a depender do que o Daniel Silveira venha a falar no depoimento, a Polícia Federal e o próprio STF, na verdade, o STF, vai ter elementos mais do que suficientes para decretar a prisão do Marcos Doval, que quase aconteceu. Na operação da Polícia Federal, que apreendeu os celulares e documentos do Marcos Doval, a polícia solicitou a prisão do senador. Mas o Alexandre de Moraes negou, recusou o pedido. O motivo não foi divulgado até o momento da gravação desse vídeo, mas o que nós sabemos é que foi negado. Com o depoimento do Marcos Doval, melhor, com o depoimento do Daniel Silveira, o STF pode simplesmente terminar e encerrar essa dúvida e prender o senador Marcos Doval. O que seria muito bom. Infelizmente, o Marcos Doval ele não vai ser preso por ser um grande burro, que esse é o maior crime dele, mas burrice ainda não está tipificada no Código Penal brasileiro.